bate na palma. Palma da mão. De lá desse baixo astral, chega a cabeça, sente o mal que agita. Será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me identifiquei, mas foi tudo em vão. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje o bate-papo especial de Páscoa é com o padre João Cláudio Nascimento, padre aqui de Niterói. Ó, o padre já tá aqui, ó. Pera aí que eu vou chamar ele pro papo. Padre, é só aceitar esse convite que vai aparecer na... Fala, Cadu, tudo bem? Aí, Oi, padre! Sua bênção, tudo bem? Deus abençoe. Escuta. Conseguimos. Oi, padre? Conseguimos fazer a conexão. Conseguimos. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, tá ok. Tudo bem? Como é que o senhor tá passando esse período aí de quarentena, padre? Conta pra gente. Trabalhando, não parando, com a graça de Deus. Assim, escrevendo, estudando, aproveitando o tempo também para trabalhar aqui em casa, fazer umas coisas que eu não tinha tempo, cuidar um pouco da minha mãe, descansar, coisa que a gente às vezes na correria não faz. Eu acho que... Boa noite, Cadu, tá ali. Assim, aproveitar o tempo que a gente tem para produzir, né? A gente não pode perder tempo para produzir e também para descansar. Acho que é uma alegria muito grande. Estou aqui no meu quarto, aqui atrás está o meu computador. Eu estou terminando um livro que eu comecei dia 3 de janeiro. Caramba! Tá aproveitando a quarentena para acelerar ele, né? Com certeza. E isso é muito bom. É muito importante a gente aproveitar esse tempo também para rezar. A gente tem a missa todos os dias, 4 horas da tarde, de segunda a sábado, e domingo pela manhã. E todo dia de manhã é meu dia de dono de casa, de arrumar casa, ajudar, quando eu não acordo um pouquinho mais tarde, né? Porque eu posso me aproveitar desse momento agora para isso, né? Com certeza. Normalmente a gente não faz. O senhor geralmente tem uma rotina que começa um pouco mais cedo, né? Sim. Parece até quartel, mas né, ultimamente não. Ultimamente eu estou me permitindo descansar um pouco mais também. Coisa que a gente quase não tem tempo. Que bom. O senhor pediu para começar a conversa da gente aqui com esse samba conselho. Por quê? Conta pra gente. Cara, quando eu ouvi, eu nunca tinha reparado esse samba, mas quando eu vi o como é que é? Mumuzinho. Isso. Porque acho que foi ele que fez ele fez o Tião Macalé, ou fez o Mussum nos Trapalhões. Os Trapalhões, né? Vou ver aqui, peraí. Aí eu conhecia ele, mas assim, quando eu vi o programa não sei se foi no Fã, não, me mandaram cedo o vídeo dele, e eu prestei atenção nessa música, eu falei, essa música é a cara que a gente tem que ter agora nesse dia de hoje, e nessa quarentena que nós estamos vivendo. Deixar para lá esse baixo astral, aproveitar esse momento para viver a vida em família, coisa que às vezes a gente não tem tempo, né? Eu não sei o que é confinamento social. É estarmos aqui em casa, todo mundo, ou que está cada um por um lado, solitário, quando a gente pode ir e vir aonde a gente bem quiser. Porque às vezes a gente resolve os nossos problemas, ou tem problemas, e vai cada um para um lado. E às vezes aqui dentro de casa, nessa prisão, a gente não tem como fugir, tem que resolver os problemas, tem que ter família. Então, eu não sei o que é realmente, eu acho que não é um confinamento, eu acho que é uma reunião de família que a gente vive, sabe? Uma reunião de família mais aprofundada. Bem interessante. Confinamento tem a ver com solidão. Oi?
E às vezes no dia a dia, né, padre, a gente está tão dentro da correria da nossa rotina que a gente já está vivendo um isolamento social que a gente não percebe, né? A gente não se preocupa com o outro, não liga para o amigo, É, não pergunta como é que o vizinho tá. Hoje a gente está mais conectado, tá todo mundo conversando, todo mundo preocupado com se o outro está bem, se está bem de saúde, se não pegou coronavírus. pois é. Então, né? Pois é isso aí. Às vezes a pessoa dentro de casa se aborrece, aí se apurrinha, pega o carro, ou sai, vai para um boteco tomar uma cerveja. Agora não tem isso. Tem que É, ficar aqui e resolver o cara. problema dentro de casa. Eu estava dizendo isso para uma menina no jornal. É o tempo que a gente amar quem a gente não conhece é fácil. Agora, ter que amar quem a gente conhece e quem a gente tem que conviver, e nesse tempo isso é muito importante. Sim, Então, assim, eu acho que esse tempo tem sido precioso para isso, para a gente poder ter que aprender a se resolver dentro de casa, sem sair para cada um para um lado, né? Porque você se apurrinha, você tem que ficar aqui, tem que aprender a desapurrinhar, tem que aprender a resolver os problemas. E isso é legal dessa quarentena, sabe? Eu estou sim. gostando disso. É, E fala, continua. não. Pode falar. Não, aí eu ia te perguntar, para a gente começar do começo, como surge sua vocação, padre? Como é que o senhor se descobre sacerdote? Ih, caraca, você foi lá atrás agora, hein? Profundo, hein? Pô, não é profundo, é longe mesmo. Eu tô velho, olha meus cabelos brancos aqui, ó. Vamos lá então, vamos buscar lá. Vamos lá. Pô, foi assim. Eu nunca me imaginava padre na vida. Eu me imaginava tudo, menos padre, sabe? Eu nunca fui preparado para ser padre. Eu nunca fui uma pessoa muito de religião. Eu fui sempre religioso. Eu Uhum. vivi num ambiente religioso plural. Meu pai era um bandista, a minha mãe católica, a minha avó transitava entre uma e outra, a minha madrinha era da Messiânica, do Jorei, eu tinha parentes que eram kardecistas, então, assim, eu tinha uma formação religiosa plural, né? Eu não tinha essa formação, eu fiz a formação específica católica, né? Primeira comunhão, batizado, aí depois eu me afastei, como todo mundo, da igreja, né? Não tinha, assim, um comprometimento de ir à igreja, nada disso. Estudava muito, praticava muito esporte, sempre pratiquei, vocês sabem. Então, assim, eu não tinha muito um costume, né? Porque meus pais se separaram, e aí minha avó morreu, minha avó era minha conexão com a religião, a minha mãe meio que não assumiu esse lugar da minha avó, né? E aí eu me afastei da religião. E aí fui me reconectar já na adolescência na igreja evangélica. Fui uma igreja batista lá em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né? E lá eu me reconectei com Deus, né? Tive uma experiência pessoal com Deus. Aí depois comecei a participar dos cultos, da escola bíblica, comecei a estudar a Bíblia na igreja evangélica, né? E aí era uma igreja evangélica não como hoje, a gente esquece essas igrejas evangélicas de hoje. Na minha época elas eram bem mais tradicionais, não é esse reteté de hoje, não é essa coisa mais pentecostal. E assim mesmo eu comecei a me questionar lá dentro, porque você já é adolescente, adolescente é a idade do questionamento. Eu Uhum. comecei a fazer umas perguntas, ninguém tinha muita paciência para me responder, eu meio que me frustrei, aí me afastei da igreja evangélica, fiquei indo a reuniões assim, de grupos evangélicos na época, mas também não durou muito, porque minha mãe não sabia muito o que era aquilo. Aí eu fiquei sem religião nenhuma. A minha religião era estudar, era ler, era o livro, né? Era o carnaval, um pouco. Então, assim, eu comecei a me interessar na religião uma vez que eu fui numa missa com a minha mãe. Eu nem ia mais à missa, não acreditava em nada disso. E aí a minha mãe me obrigou a ir, porque era a missa de morte do meu pai. Meu pai já é falecido, faleceu quando eu tinha 9 anos.
E aí um dia lá numa missa, dia de semana, numa missa, né, só tinha 4 pessoas dentro da igreja, eu, minha mãe, 2 senhorinhas e o padre. Aí eu comecei a participar, fiquei lá sentado, jogado, meio que não querendo, minha mãe lá rezando, e de repente uma coisa foi acontecendo dentro de mim, a minha cabeça, assim, na minha cabeça começou a passar a minha vida toda, e eu comecei a chorar. E eu me lembro que eu caí de joelhos, eu só me lembro de ter caído de joelhos e começado a chorar e ver um filme na minha vida. Quando eu fui me dar por mim mesmo, assim, me dar consciência, eu chorava, chorava. Já tinha acabado a missa, o padre estava na sacristia, e a sacristia é o lugar lá onde ele se arruma, né? A minha mãe levando, o seu padre, o que aconteceu com esse menino? Esse menino está assim, o que houve com ele? Dá uma conversada aqui com ele, dá uma bênção aqui nele e tal. E aí ele meio que sentou comigo e começou a responder aos questionamentos que lá na igreja evangélica eu não tinha. E eu comecei a perguntar, mas eu fiquei 2 horas enchendo a paciência de um padre. Eu tinha o quê? 15, 14 para 15 anos, você imagina. E ali eu fui tendo uma explicação daquele padre, umas respostas. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu sempre busquei muito, estudei bastante, estudo. O livro que eu estou escrevendo aqui, por exemplo, é um catatal de 1000 e poucas páginas, só de notas de consulta de livros, são 10 páginas. Caramba. Eu já consultei quase 100 livros. Eu montei uma biblioteca, então eu sou uma pessoa muito questionadora, sempre fui muito estudioso, eu gosto de estudar, eu gosto de saber as razões, né? E eu enchi esse padre de perguntas. Ele falou assim, cara, você está tendo uma experiência religiosa. Faz o seguinte, sábado tem um grupo aqui de adolescentes, dá um pulinho aqui, vem aqui que eu vou fazer uma explicação sobre o que é a missa, essas coisas. E eu acho que é interessante, porque você estava me perguntando sobre a missa na Bíblia, e eu vou te explicar. Tem até a ver com o dia de hoje, a Páscoa, né? Ele estava falando sobre a Páscoa dos judeus. E aí eu, no sábado seguinte, foi uns dias depois, eu fui lá. Era um grupo de adolescentes, acho que tinha uns 200 adolescentes, cara, era muita gente. Eu sentei no último banco. E o padre começou a explicar, eu comecei você sabe, sou daqueles alunos que gostam de fazer pergunta. E aí, de repente, eu comecei a perguntar. Perdi a vergonha, eu sentado lá no último banco, sabe quando você chega numa igreja? Eu nem sabia o que era igreja direito. E eu comecei a perguntar para o padre. E comecei a perguntar. De repente, parecia um monólogo, o padre e eu. O padre lá na frente da igreja e eu lá no último banco. E aquele bando de quase 200 adolescentes fazia esse jogo de tênis. O padre falava, eu respondia, eu perguntava, o padre respondia. E ali um amigo meu falou, um rapaz lá na época do grupo, falou, vem aqui sábado que vem, vai ter uma festa e tal. E ali eu fui ficando. Eu voltei na outra semana, lá na reunião, e aí eu comecei a participar desse grupo de adolescentes. E aí teve um encontro lá na igreja, de ficar 3 semanas dentro da igreja, imagina, 3 finais de semana dentro da igreja. E aí, como eu era um cara muito questionador, manda quem? Manda o João. E fui eu representando aquele grupo. E eu fiquei 3 semanas onde eu aprendi a Bíblia pela primeira vez, aprendi a evangelizar, e era assim, 3 semanas estudando como pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço e ir de casa em casa, fazer igual os testemunhos de Jeová. Caramba, eu fiz isso, Felipe, eu fiz. E aqueles 3 finais de semana na igreja mudaram a minha vida, me tornaram uma pessoa completamente diferente, porque eu me peguei com uma Bíblia embaixo do braço, um sábado inteiro, indo de casa em casa falar do amor de Deus. E assim, não foi só a experiência de ler a Bíblia, mas foi a experiência de conhecer meu bairro lá. Eu não conhecia as realidades. Onde que é? No Rocha, São Gonçalo. Sim. No bairro do Rocha, ali em São Gonçalo.
Eu fui criado ali no bairro, eu nasci aqui em Niterói, onde eu atualmente moro, nasci aqui em Santa Rosa, né, ali na Martins Torres, mas fui lá só para nascer. Eu fui criado em São Gonçalo, ali no bairro do Rocha, e no município de São Gonçalo. Eu saí de São Gonçalo aos meus 18 anos, quando eu entrei para o seminário, pela primeira vez. E nesses 3 finais de semana, olha que doideira, cara, eu tinha que ficar o dia inteiro. Aí eu tomava corrida de cachorro, porta na cara. Em 1990, as pessoas podiam imaginar católico com Bíblia embaixo do braço, batendo na casa dos outros. E no domingo, tinha feira lá na praça do bairro. E todo mundo ia para a feira. Putz, eu tinha que pregar, falar do evangelho. Só sei que eu cheguei lá, fiquei morrendo de vergonha de falar. Uma senhora, para dar aquele clima, assim, para botar você para cima, uma senhora chegou perto de mim e começou a chorar. O que foi, senhora? Seu pai, a gente rezava o terço aqui, seu pai vinha a cavalo e dispersava a gente, e agora você aqui. Eu falei, putz. Caramba. E agora eu vou ter que falar aqui, e a senhora chorando. Enfim, eu fui, preguei, comecei a participar desse grupo, a entender o que é evangelização, que é lançar a semente do evangelho, falar de Jesus, falar do amor de Deus, e aquilo me encantou. Uhum. E assim, eu comecei também a estudar a religião católica. Eu comecei a buscar os meus questionamentos. E me empresta um livro aqui, pega um livro aqui, porque antigamente não existia internet, né? Então, pega um livro ali, vai numa biblioteca. Eu, como era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito dura, nunca tive dinheiro. Eu até uma vez falei numa feira de livros lá em São Gonçalo, ano passado, que o maior patrimônio que São Gonçalo tem é a educação. E os lugares que eu ia, fora do esporte e da escola, era a biblioteca, onde eu fazia trabalho de escola. Tá balançando isso porque eu estou segurando. Fica tranquilo. Onde eu fazia trabalho de escola. Eu frequentava muito a biblioteca, eu lia muito. E a única coisa que eu tinha de distração era ler. Eu gostava de ler, eu gostava de ir à escola, eu gostava de estudar. Né? Talvez o maior patrimônio que a minha mãe me deu. Minha mãe não me deu uma casa, minha mãe não me deu um carro, minha mãe não me deu isso, mas me deu a vontade de estudar, o prazer de ler, o prazer de me instruir. E era isso que eu fazia, fora do horário de esporte. Então eu sempre fui muito questionador. E aí eu comecei a me interessar pelas coisas da igreja. Um dia eu fui num encontro desses de igreja, e esse padre que me acolheu foi tirado da igreja, e foi mandado lá para Cabo Frio. E eu nunca mais tinha visto esse padre. E quando eu fui nesse encontro, eu reencontrei esse padre. E aí veio a primeira vez que eu tive a coragem de me perguntar, mas por que não ser padre? Ser padre é uma coisa normal lá, o padre era normal. Esse padre era tão normal, que 2 anos depois deixou de ser padre. Largou a batina, como o pessoal fala, né? Deixou o sacerdócio. Hoje a gente é muito amigo. Ele foi na minha ordenação depois, de padre. Aí ele só falou assim para mim uma vez: eu espero que você não faça das suas promessas o que eu fiz das minhas. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu sou fruto do seu sacerdócio, cara. A árvore boa se conhece pelos frutos. Ele começou a chorar naquele dia. E a gente tem assim, a gente se vê mais aqui pela internet. Ele hoje tem 3 filhos, é casado. Então, eu sempre assim tive uma vida muito assim diferenciada dentro da religião, né? Eu não fui padrão em nenhum momento. Eu me lembro que quando eu decidi entrar para o seminário, cara, eu falei assim, as pessoas começavam a rir, ninguém acreditava, fazia aposta. João, vai ser padre, cara, que é isso? Até porque a primeira vez que me motivou a ir nessa igreja
depois desse encontro, foi conhecer novas pessoas, né? Porque eu tinha tido uma desilusão com a namorada e tal, eu não tinha sido correspondido. Eu até costumo dizer para ela que se eu não me casasse, se eu não tivesse sido padre, eu teria me casado com ela. Eu falo isso com ela até hoje. No dia que eu batizei os filhos dela, eu falei isso pro marido dela, ele ficou me olhando. E assim, eu acho que a gente só é bom padre se a gente passa por um grande amor. A gente conhece um grande amor. Quando a gente tem um grande amor na vida, a gente entende a dimensão do sacerdócio muito mais profundamente. E apesar de não ter me casado com ela, acho que eu não teria. Eu não tenho vocação para casamento, entendeu? Talvez eu me seria separado, seríamos grandes amigos e tal. Mas assim, se a gente não tem uma dimensão profunda de amar, a gente não vai ser um bom padre. A gente vai ser sei lá, uma pessoa que devolve regras, que diz regras, né? E eu carrego esse amor até hoje na minha vida. E essa pessoa sabe, porque eu escrevi isso para ela. Eu escrevi um livro contando essa história. E mandei para ela e para o marido ler. Mas eu acho que, padre, eu não sei, assim, pergunta de leigo, de repente viver todas essas emoções, esses amores pré-vocação, pré-sacerdócio, tenha construído, né, dentro do senhor um sacerdote mais completo, de entender mais as dinâmicas da vida rotineira do ser humano, né? Deixa eu explicar só uma coisa, deixar só uma coisa clara. Eu só namorei mesmo, a última vez que eu namorei foi até antes de entrar para o seminário. Porque eu falava assim, eu sempre pensei numa coisa, se eu não for hoje um seminarista sério, eu não vou ser um padre sério. Sim. Então, assim, eu só me envolvi com as meninas na minha época, eu peguei metade do meu grupo adolescente, modesta parte, menina naquela época. Mas, assim, e elas também me pegaram, claro. Mas, assim, antes de entrar para o seminário, quando eu resolvi entrar para o seminário, eu falei, não, se eu entrei para o seminário, se eu entrei nisso, eu vou agir como um padre desde o primeiro dia. E aí eu levo a sério isso até hoje. Até porque eu falo que é igual vampiro, né? Se a gente dá a primeira mordida, acabou, né? Então tem que me resguardar. E quando que o senhor entrou no seminário? Eu entrei dia 14 de fevereiro de 1992. Caramba, cara, tem 28 anos. 28 anos. Eu entrei e assim, gente, ninguém acreditava. O pessoal fazia aposta. A primeira aposta foi quanto tempo eu ia durar, quantos meses eu ia durar no seminário. Aí depois quantos anos. Aí depois eu fui estudando. Eu fui ficando. Eu achava que eu ia ser o primeiro a rodar, por causa do meu jeito. E eu sempre fui questionador dentro do seminário. E aí, eu fui questionador. Aí eu fui vendo a galera saindo, né? O pessoal mais comportado, o pessoal bom, o pessoal assim, tudo padrão. E eu ficando, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu me ordenei. Aí quando eu ia me ordenar padre, tinha as pessoas já falaram assim, não vai durar 6 meses no sacerdócio. Não vai dar, não vai ficar. 2 anos, 3. E era aposta mesmo, tinha gente com dinheiro. Se eu apostasse em mim, eu ganhava. E eu hoje estou aqui, há 20 anos, padre. Caramba, cara. 20 anos. E é uma vocação que... Desde quando que o senhor já celebra a missa de São Miguel, aí em Fátima? Então, a missa de São Miguel, ali é a minha casa. A missa de São Miguel eu faço desde o dia 29 de setembro de 2008. São 12 anos. 12 anos. Caramba. 12 anos. 12 anos. Para quem não conhece, fala um pouquinho de como surgiu e o que é a missa de São Miguel. Ininterrupta, 12 anos. E a primeira vez, a primeira experiência que eu tive sem pessoas nenhuma foi agora, com o confinamento, dia 29 de março. Eu não pude ter ninguém ali.
Então, assim, eu não tive experiência de ter E assim, ninguém ali na missa de São Miguel. só para as pessoas Só entenderem, pela internet. só para as pessoas entenderem, assim, o padre está citando isso porque a igreja fica abarrotada, fica a gente na calçada. É uma missa que realmente enche bastante. Só tem estimativa de público? Quantos fiéis que. Não tem nem ideia, né? Não, Mas é muita gente. E aí eu não. imagino a experiência como deve ter sido aí para o senhor, de Tem gente repente. que vai na missa, eu nem sei que vai. Tem gente que falou para mim assim, a primeira vez que eu teve ontem, teve um casal que vai na missa de São Miguel e fala, eu não entro dentro da igreja, eu não consigo entrar. É a primeira vez que nós estamos entrando na igreja. Caramba. Eles assistem a missa do lado de fora, sabe? É interessante porque a moça da imobiliária, eu tive que alugar essa casa para morar, porque eu moro com a minha mãe, e ela não tem mais condições de subir escadas, eu morava na igreja, eu tive que me mudar. E lá hoje, depois eu falo sobre isso, se tornou meu projeto social. Lá, nosso projeto aqui da igreja. Vamos chegar nisso, vamos chegar nisso. Mas assim, essa senhora falou para mim e falou assim, olha, ela só conhecia a minha voz, ela não sabia quem eu era. Quando eu abri a boca e comecei a falar e me apresentei lá na imobiliária, ela estava me olhando meio estranho, assim, porque eu ando normalmente de camiseta, bermuda e sandália de dedo. E aí ela ficou me olhando, ela ficou assim, quando ela ouviu minha voz, ela falou, não, eu posso te dar um abraço? Não é possível. Eu falei, pode, claro. Eu vou na sua missa de São Miguel, eu vou, fico lá no salão, lá embaixo, porque eu não consigo entrar. E eu estou nesse emprego aqui graças a São Miguel. Então essa casa, Padre João, tenho certeza que vai ser para São Miguel. E aí eu tenho certeza que é a graça de São Miguel, né? Então aí eu comecei a perceber a dimensão da missa de São Miguel. A gente não tem noção aqui, assim, da quantidade de pessoas que vão ali, a quantidade de pessoas que vão, quem vai, eu não tenho noção. Eu não sei a proporção da onde chega com a internet, então agora é ainda mais assim, ainda é maior o número de pessoas que a gente Uhum. atinge, e eu não tenho noção realmente do que é a missa, a quantidade de pessoas que vão, e assim, são 12 anos. E agora nós estamos fazendo 3 missas todo mês. E as 3 missas lotadas. A gente começou a primeira com uma, aí por alguns anos eram 2, e agora 3 missas. Né? Porque muita gente hoje tem medo de sair à noite, então a gente tem feito de manhã para atingir um número maior de pessoas. E eu não deixo de fazer uma evangelização. O que eu fiz lá atrás é a missa de São Miguel. Né? Lançar essa semente do evangelho. Eu não estou ali para converter ninguém, mas eu estou ali para lançar uma semente e as pessoas no coração delas que vão acolher ou não. O semeador, né? Que sai a semear. Essa é a minha missão ali no São Miguel. E a gente tem tido experiências assim, né? O pessoal ficou meio espantado aqui com um rosto de Cristo que apareceu aqui, sabe, até no jornal. Sim, sim. Mas eu posso te falar, eu fico mais espantado com os testemunhos das pessoas, com as... para mim, milagre mesmo, não é um rosto de Cristo que aparece. Porque na Eucaristia eu vejo o rosto de Cristo toda a missa que eu celebro. Né? Eu fico impressionado com aquelas histórias de Deus, com as transformações de vida. Né? Eu fico impressionado esse mês poder alimentar uma comunidade aqui, que é a comunidade... A gente tem 34 famílias, mas esse mês a gente conseguiu alimentar quase 100 famílias com bolsas. Isso para mim é milagre. Ontem nós fizemos uma ação social, todo ano a gente dá bombons para as crianças. Ontem eu pensei que fosse assim, não vou dar. Ontem nós reunimos ali 70 crianças. Né? E distribuímos bombom, distribuímos bolo, distribuímos bolinhos, né? Lanches, que durante o ano a gente faz um projeto, né? E é a janta de cada uma dessas crianças. Então, assim, é um grande milagre isso para mim. Ver uma pessoa, às vezes, com a igreja fechada, a gente temos que celebrar aqui em casa, pela internet, mas as pessoas vão lá, visitam
e deixam cestas básicas, ajudam no dízimo. Então, isso para mim é um grande milagre, né? Milagre de solidariedade, milagre de fé, ver as pessoas transformadas. Muitas histórias. Essa missa de São Miguel tem muita história, Felipe. E tem muita história bonita, tem muita história de reconexão de pessoas com Deus. Porque eu acho que o meu intuito, em primeiro lugar, é fazer com que as pessoas se reencontrem com Deus. E reencontrando com Deus, se reencontrem com elas mesmas. Né? E a partir daí, elas escolhem fazer um caminho que eu fiz ou não. É o caminho da religiosidade. Não é fácil caminhar dentro de uma igreja, né? Ou dentro das igrejas, porque tem um aspecto humano. Mas, se Jesus encarou essa, por que eu não vou encarar? Entendeu? Não. E eu prefiro seguir esse caminho, essa caminhada. Mas a missa de São Miguel, para mim, é um milagre muito grande. Quem vai e volta, né, cara? É maravilhoso. É impressionante, né? É diferente. As pessoas pensam que eu prego, não tem pregação. É ele, cara, não sou eu. E assim, por isso que eu estou encarando essa quarentena aqui com muito otimismo. A repórter ficou muito emocionada e ela definiu para mim. Ela falou que ela era católica, a repórter do jornal aqui que me entrevistou, ela falou, eu sou católica. Então, o senhor é muito otimista. Eu falei, sou. E qual é ela mesma respondeu a pergunta que ela fez. A palavra é esperança, né? Eu falei, é. E aí ela me deu esse grande gancho da Páscoa desse ano, que o grande gancho da Páscoa desse ano é a esperança. Acho que é a palavra. É a Páscoa da esperança. Padre, o senhor toca num ponto que eu queria te perguntar também. A nossa igreja tem 2000 anos, né? 2020. Uhum. Primeira Semana Santa sem fiel presente fisicamente, desde o Vaticano até a capelinha. Não, já tivemos outras? Não. A gente pensa, os 313 primeiros anos não eram igrejas. Não, sim. Eram casas de família. Nos tempos modernos, sei lá, né? Então vamos botar dos 300 e poucos anos para cá. 100 anos. Vamos fechar assim. Nem durante a pandemia da gripe espanhola, em 1914, depois em 1918, que foi a segunda onda, nem nessa época as igrejas ficaram fechadas. E na guerra, na Segunda Guerra, você lembra? Sabe se tem notícia? Não, aqui no Brasil não. Então, nem na Europa. E como que, assim, o senhor sai dessa, terminando hoje, é o primeiro domingo de Páscoa, né, o Tríduo Pascal, como que o senhor termina esse momento? Como que o senhor termina a reflexão desse período? Eu termino muito feliz, porque quarta-feira, na missa de quarta-feira santa, eu aprendi isso desde aquela época da evangelização. Eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito do Evangelho. Os católicos tinham que ler mais os evangelhos. Eu até brinco aqui e falo que a gente tem que ler o Evangelho como a gente assiste Game of Thrones. A pessoa fala que não, a Bíblia é difícil de entender. Não, gente, a Bíblia não é difícil. É difícil de entender o nome daqueles personagens de Game of Thrones, de Vikings. Eu sou meio nerd também. Todo mundo grava, né? Todo mundo grava. O Senhor dos Anéis, meu Deus, então era católico. Caraca, mas assim, eu acho que a Bíblia não é difícil. Se a gente ler a Bíblia, como se estivesse assistindo uma série da Netflix, cara, a gente entende. Se a gente se coloca dentro daquela história como um espectador, a gente vai entender. O povo é muito inteligente, o povo não é burro, não. Entendeu? E a gente capta. Só não entende quem não quer entender. Quem não quer ouvir, aí não entende mesmo. Aí até nosso Senhor Jesus Cristo pode descer do céu que a pessoa não vai. Então, assim, eu, particularmente, leio o que a quarta-feira de cinzas falou. Jesus, quando foi preparar a última ceia, que ele manda os apóstolos, eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele fala, o mestre mandou dizer que ele vai na tua casa fazer a ceia lá. Para mim, esse ano, a Semana Santa da quarentena foi essa.
é Jesus dizendo para a gente, mandando os apóstolos dizer, olha, o mestre mandou dizer para você preparar a sua casa que ele vai fazer a ceia lá. E ele veio fazer a ceia aqui em casa, na sua casa, na casa de todo mundo. E para mim, esse ano, e não se esqueçam que os apóstolos, no domingo de Páscoa, estavam em confinamento, lembra? Que eles estavam trancados por medo dos judeus. Eles ficaram lá uns dias, eles ficaram umas semanas de confinamento. Aquilo que eles estavam era um confinamento social, né? Foi até Pentecostes, não, não? Que eles ficaram trancados? Não. Eles ficaram assim alguns dias, algumas semanas, não até Pentecostes, mas eles ficaram trancados com medo. Mas eu acho que foi sim, acho que foi até Pentecostes. Quando desce o Espírito Santo do céu, que dá coragem para eles. Aí eles saem do confinamento. Mas eles ficaram confinados com medo dos judeus. A gente está com medo do coronavírus, né? Mas a gente está confinado, cara. E eu acredito muito que o Pentecostes muito grande, junto com essa vacina que está sendo estudada e preparada, vai vir para a gente. É preciso a gente ter um vírus aí e lembrar que a gente é mortal, né? Exatamente. Que a gente precisa conviver, que a gente precisa estar mais em casa, que a gente precisa priorizar mais os relacionamentos familiares. Eu acho que o Papai do Céu está dando a gente a oportunidade de perceber isso, sabe? Não ficar com medo. Morrer, não é, desculpa, mas morrer, eu posso morrer com uma topada com o pé, eu posso morrer estando num lugar errado, numa hora errada, encontrar uma bala perdida. Né? E morrer, eu posso morrer arrancando um dente. Tem gente que morre porque tropeça e cai com a cabeça. Então, assim, a gente vai morrer. Mas o problema da vida não é a morte, o problema da vida é a vida. E é isso que Jesus quer mostrar pra gente na ressurreição. Que a morte já está resolvida. A morte agora é a eternidade. Que o problema da gente é a vida, é esse mundo aqui. Eu até falei que a festa de hoje é a festa mais antimaterialista que existe no mundo. Porque destrói o materialismo. A morte não é o fim para nós que cremos. A morte é a passagem, Páscoa, por isso Páscoa, para uma outra etapa da vida. Entendeu? Pô, é por isso que eu estou muito tranquilo, cara, eu estou muito esperançoso. Eu acho que a gente precisa dar essa parada, dar esse pause, sabe? E a humanidade está meio que sendo resetada no seu estilo de vida, sabe? A gente precisa dar uma resetada nisso aí, a gente precisa dar uma melhorada, sabe? E eu acho que é importante isso que a gente está vivendo. Perceber que a gente precisa viver com muito pouco, com mais simplicidade. A gente tem ilusões de necessidade que a gente não tem. A gente pode comer arroz com feijão, a gente vai saciar a fome. A gente não precisa de bife com batata frita todo dia, pizza, não precisa disso tudo. Às vezes a vida é mais simples que a gente imagina. E é isso que essa quarentena está ensinando pra gente. Porque às vezes é no pouco que Deus faz muito. Sabe? A gente não olha para isso assim, porque a gente está perdendo um pouco essa nossa comodidade. Eu acredito que Deus, e é aí que eu falo sempre lá na missa de São Miguel, Deus nunca nos deixa em zona de conforto. Deus está sempre tirando a gente da zona de conforto. Deus está sempre dando para nós a possibilidade de aprendermos com o crescimento, com a dificuldade. Deus está dando sempre para a gente essa capacidade. Eu tenho um lema aqui, e ó, o prefeito falando aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir no áudio assim, é o alto-falante aqui com o prefeito falando. Ele fala 2 vezes ao dia. Ah, que legal. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir um som no fundo, mas não dá para identificar as palavras. Mas não, nem aqui. Nem aqui. É conscientização, só pela internet, né? Ele traduz o som, porque o alto-falante dele, da Defesa Civil, é aqui pertinho da minha casa. Ah, sim. Eles estão aproveitando, né, o sistema de
Toda noite eles fazem de manhã e de noite 2 pronunciamentos, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Acho que Niterói está sendo super organizada. Niterói está sendo referência, cara, de verdade. A gente só teve 5 mortes e o maior número de recuperação até hoje. Que maravilhoso, que bom, que bom. Sabe? Ó, não, é a Paola perguntando se o senhor está morando perto da casa dela. Paola... Não, Paola, eu estou morando perto, La Rude. Não, Paola, estou morando aqui perto da igreja. É perto da igreja mesmo. É na outra rua da igreja. A Cris Lourenço, a Cris, nossa amiga ministra aí, viradouro também. Creio que o isolamento social trouxe uma Semana Santa mais orante, como não se via há muito tempo, concordam? O isolamento social tem nos ensinado o que realmente importa. É a oportunidade que temos de rever, de repensar nossas práticas. Pô, é isso aí. Eu até ri, dos repórteres, porque o repórter, você sabe como é que é. Repórter sempre pauta a Semana Santa, que é comida, como é que está o movimento no mercado. Isso, mercado de São Pedro, peixe, chocolate. Peixe, chocolate, pauta opções de sair por feriado. E esse ano não teve feriado. Pois é, e aí? Ô, padre, vamos aproveitar então para falar um pouco da... Tá ouvindo? O senhor tocou... Tô ouvindo o prefeito. Tô ouvindo o prefeito, tô ouvindo o senhor. Padre? Travou, hein? Travou um pouquinho. Sempre dá essa travadinha aqui diariamente. Quem tá acompanhando o meu bate-papo diário aqui já tá acostumado. Sempre dá essa travadinha. Voltamos. Travou, eu não ouvi não. Travou aí. Eu tava explicando ao pessoal que sempre dá essa travadinha. Diariamente tem um papo aqui, sempre tem essa travadinha. Padre, então, o senhor chegou a falar do trabalho social, da arrecadação de alimentos que o senhor teve aí. Os benfeitores da igreja ajudaram bastante esse mês, graças a Deus. Já aproveita e emenda aí também. O senhor também tem aí aula de jiu-jitsu orientada? A gente começou um trabalho social aqui em 2006. Uma academia de jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu, vocês já viram isso. Quem não leu o livro Uma Vida de Luta, do nosso querido repórter de samba, o repórter, ele é jurado do Estandarte de Ouro, Bruno, né? O Leonardo Bruno, ele escreveu, me entrevistou, eu contei a minha história, então, pela máquina de livros, chama-se Uma Vida de Luta. Eu vivi, grande parte da minha vida foi uma luta. E uma parte dessa luta eu coloco nesse livro. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não me sinto capacitado, mas me sinto disponível para que Deus me capacite. Então, travou de novo. Travou. Não, tô ouvindo. Ainda dá para ouvir? Tô ouvindo. Então, aí Deus capacita os escolhidos. Eu confesso a você que em Oi, agora acho que vai. Estava travando, acho que agora eu resolvi. Vamos ver. Dá para me ouvir? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda. Padre, eu vou tirar o senhor da tela. Não, agora voltou. Voltou. A sua voz está picotando aqui. Mas aqui para mim voltou legal. Voltou 100%. Pode falar, pode falar. Oi? Não, alô? Pessoal... Oi. Tá travando ainda, galera? Deixa eu ver aqui. Ô, São Miguel. Faz esse trem funcionar, São Miguel. Vamos lá. Quarto. Tá me ouvindo aí? Oi, você tá me ouvindo? Agora tá legal. Felipe? Tá legal. Eu tô tomando café enquanto faz, não é isso? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô.
Não? Tá me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou ou não? Pra mim tá bom. Estou tomando café. Eu tô tomando água no copo do Vasco. Pô, tô tomando um cafezinho aqui. Mas deixa eu voltar a falar então, já que não sei se estou sendo ouvido, mas eu vou contar. De 2006 a 2009, eu comecei um projeto social. Eu fui um dos primeiros a transformar o jiu-jitsu em trabalho social, sabe? Antigamente, pouca gente fazia isso. Há 2 anos atrás, eu fui competir, eu tomei um susto, porque numa competição de jiu-jitsu eu não via mais academias, eu via projetos sociais, só existiam projetos sociais. E de igrejas evangélicas. E eu acho que eu fui um dos primeiros que comecei isso, em 2006. Em 2009, nós tivemos que parar. Me deu muita tristeza, sabe? Mas parou por quê? Oi? Parou Alô? por quê? Oi. Não tô te ouvindo, tá picotando você, Felipe. Oh, meu Deus. Eu vou tentar. Pera aí, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar o senhor da tela e vou chamar de novo. Pera aí. Não. Pera Oi, aí. vai, me liga de novo. Tá. Desconectar. Pessoal, me dá um parecer aí. Todo mundo tá me vendo legal? Eu sozinho aqui? Tá aparecendo legal ou tá travando a minha imagem? Tá travando o som e tal? Renato, o copo realmente ele, às vezes cai. Pode ser por isso que tá caindo na internet, esse copo do Vasco aqui. Só me dá um ok, galera. Se estão ouvindo legal, se o som tá bacana. Ou se o meu tá travando também. O meu tá legal? Tá, então agora eu vou tentar chamar o padre de novo. Pera aí. Qualquer coisa eu jogo. Vamos ver. Melhorou, padre? Voltei, melhorou. Então vamos lá. Eu tô tomando café. O pessoal tá zoando que eu acho que é o copo do Vasco que tá fazendo cair, cara. Pô, pelo menos tá 2 meses sem perder, né? Graças a Deus. A gente parou no projeto, o senhor estava contando sobre o jiu-jitsu, fala aí. Isso, então, eu estava falando que é o seguinte, eu a vida inteira lutei jiu-jitsu. Antes de ser o padre João, eu lutava. Eu sou a 3ª geração da minha família no jiu-jitsu. Caramba! Meu avô, meus tios e meu pai, todos treinavam. Aí tá mandando você mudar de copo aí, ó. Tá falando que é o copo. Pior que o outro copo que eu tenho que também é do Vasco. Eu gosto do Vasco, é meu segundo time, Vasco. Meu pô, primeiro até no seu coração o Vasco é o segundo, pô. Até no meu coração o Vasco é o segundo. E pior que ultimamente eu vou mais a jogo do Vasco do que do meu time. Caramba. Mas assim... Suzy Becil, vice-presidente da nossa querida vereadora, o Padre João tem um projeto lindo, as crianças são maravilhosas, merecem ser vistas com muito carinho. Então vamos falar essa história aí, Padre. Conta aí pra gente. Então, eu comecei em 2006 por causa de um menino que era do tráfico e que me pediu uma ajuda para sair. E aí eu consegui um emprego e consegui um lugar para ele ficar. Ele queria sair, ele queria ter uma oportunidade. E quando eu fui contar para ele que ele havia conseguido um emprego, um lugar para ficar, ele havia sido assassinado. Ele tinha 17 anos. Aquilo me deixou... Padre, seja Flamengo, jamais, meu filho. Eu sou de Deus. Brincadeira. A minha avó, essa minha avó que me levava na igreja, ela é fundadora de torcida organizada do Flamengo. Eu tenho carinho também. O quê? Eu fui obrigado, eu fui forçado a assistir aqueles jogos do time de 81, todos no Maracanã. Ai, tudo. Minha avó me levou para ver aquilo. Se eu não vi aquele time jogar, eu ia e não fui Flamengo, meu amigo. Eu jamais serei Flamengo. Eu vi o time do Zico jogar todos os jogos. Todos, Maria de Fátima, todos. Eu ia, era criança, eu ia todo vestido de Flamengo. E eu nunca torci pro Flamengo. Não vai ser agora. Se naquela época, cara, ela me obrigava. Meus tios, flamenguistas, assim. Só meu pai, que era Botafogo, que nem eu. Olha lá, pode deixar que o padre já deu sorte pro Flamengo. Isso aí vocês estão dizendo, pode deixar. Assim, a minha avó era uma figura extraordinária, flamenguista. Mas assim, e era na casa dela a academia. Que eu
Eu fui criado numa academia de jiu-jitsu. Eu, antes de andar, o meu primeiro lugar que eu andei quando criança foi dentro de um tatame, com um aninho. Eu tenho fotos que eu mostro aqui, tem na minha academia aqui, as fotos de eu criança. Então eu fui criado dentro de um tatame, né? O Padre João, ele é mais tempo atleta de jiu-jitsu do que padre. Mais tempo na minha vida eu passei num tatame do que no altar. E agora, por causa do projeto, eu estou passando mais tempo ainda, além do altar, no tatame. E quando eu, em 2006, chamei meu tio, nós começamos, ficamos 3 anos funcionando. Eram 70, 80 jovens e adolescentes e crianças. E aí nós tivemos que parar porque pediram a casa. A gente ficou sem lugar. E na época não deixaram a gente fazer na igreja o projeto. Não podia, uma cabeça diferente, né? E a gente teve que fechar. Mas a semente ficou ali. Tanto que a comunidade me pedia, volta, 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 volta. E um dos meus ex-alunos foi para o tráfico. Mas ele nunca foi feliz no tráfico. E ele me chamou há 1 ano e meio atrás, quase 1 ano e meio atrás, e falou, pô, padre, quando volta o jiu-jitsu, eu sei que eu não estou mais podendo treinar, mas eu não queria que os meus afiliados e as pessoas aqui da comunidade tivessem esse destino que eu tive. E aquilo ficou na minha cabeça de novo. E aí, em fevereiro do ano passado, eu voltei ao jiu-jitsu. 1 mês depois que ele morreu. Assassinado. Então, assim, e ele não tinha nem 30 anos. Ele era uma pessoa boa, de família. Então eu voltei o treino de jiu-jitsu. Eu voltei a treinar e por causa dos meus treinamentos, das minhas competições, eu voltei com um projeto, né? E assim, a história é muito bonita desse projeto. Porque eu comecei a perceber que essas crianças aqui da comunidade, muitas delas não têm o que comer. Uhum. A janta era um lanche que a gente dava. Às vezes o nosso professor, ele começou ano passado, ele tinha uma mobilete, só que ele é grandão, né? Imagina aquele personagem aquele personagem do meu malvado favorito. Ele é grandão naquela. Não, aquele senhor incrível. Grandão, gordão, enorme, o Rodolfo. E aí ele parecia numa mobiletezinha entregando. Hoje ele se tornou, no ano passado, hoje ele se tornou dono da empresa que ele começou a trabalhar, e hoje ele tem uma das maiores empresas de entregas aqui de Niterói, quiçá do estado do Rio de Janeiro. Em menos de 1 ano a vida dele fez assim. Tanto que hoje nós estamos com outro professor, porque a gente não tem mais condições, e eu ajudando, sabe? E assim... O senhor dá aula, ajuda na aula lá? Ajudo na aula, como faixa marrom que eu sou, ajudo a dar aula, ajuda a botar ordem lá naquela bagunça, às vezes. Quero agradecer muito ao Sesc de Niterói, que manda pra gente toda semana os lanchinhos. E esse lanchinho que alimenta essas crianças. Porque a pessoa que mora numa comunidade não tem janta. As crianças. E nem café da manhã. Às vezes a alimentação que ele tem é a da prefeitura. É a escola, né? É da escola. Eles não têm uma estrutura familiar para dar um pão com manteiga, um café com leite. Então, o nosso lanchinho, às vezes as crianças comiam, pediam mais. Às vezes o lanchinho não conseguiu chegar nem na esquina, porque a fome das crianças eram muitas. E aí vem, de vez em quando, um ou outro traz um cachorro quente, uma sopa, pão com mortadela. A gente vai fazendo e vai alimentando e vai ajudando. Eu estou muito feliz porque a gente fez uma parceria agora com a Pastoral do Menor. A Cris está aqui, a Cris viu, que deu fruto. Eu não sabia. 2 alunos conseguiram emprego no estágio, numa empresa, olha, por causa do projeto aqui. Que legal. E aí cara. agora,
um espaço, né? Eu me mudei, eu transformei a minha casa antiga na academia. E fiz uma sala de aula, que eu quero dar aula agora para a educação de jovens e adultos. Que Eu bom. acredito muito na educação. Então, nós vamos, terminando essa pandemia, pegar dos idosos, com professores. Eu estou fazendo uma parceria com a prefeitura, o EJA. Então, a gente vai dar diplomas mesmo, porque a educação é profundamente libertadora. Talvez seja o grande dom que a gente tem aí hoje em dia. Eu não sou político, eu não quero política, eu sou parceiro, como disse o Papa Francisco, a gente tem que construir pontes. O carnaval, para mim, hoje em dia, a gente tem uma aula de samba, que é Vivi, esposa do Zé Paulo, veio ano passado dar aula para as meninas, passistas. Eu quero introduzir nas comunidades o samba, porque o samba, ele educa, ele dá respeito, ele é raiz, sabe? Não é só funk. Os jovens estão indo para o funk, com todo o respeito que eu tenho aos funkeiros. O samba, ele te dá respeito à velha guarda, ele te dá respeito às tradições, ele é mais raiz, sabe? Uhum. E a gente, ano passado, fez um encerramento aqui, um jantar, até a Suzy, nossa vice-presidente, esteve presente, ajudou a gente. A gente chama até do samba do, a gente vai chamar do samba do padre. Calhou de ser no Dia Mundial do Pobre, aí a gente fez o samba do padre. E a gente fez um churrasco, uma churrascada para a rapaziada aqui. Faltou só o samba, entendeu? Ano que vem eu queria fazer o samba do padre. O primeiro samba do padre. Chamar um sambista. Eu quero dar essa cultura do samba para as pessoas. O samba, ele me ajudou muito nessa vida, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa música que o Mumuzinho cantou aí. Né, que a gente abriu nossa conversa. Ô, padre, a gente tem aqui mais... A gente tem 3 minutos e meio para terminar o papo, que é 1 hora só o tempo de live. Tá bom. Então, assim, eu ia te perguntar da Viradouro, mas vai ficar apertado para você responder para falar tanto da Viradouro, que sou, né, o amor é imenso. Não sou de chão da Viradouro desde que ano. Sou Viradouro, sou paixão. Eu cheguei na Viradouro por intermédio da Raquel. Eu cheguei em 2013 ou 2014. Já tem 6 anos. Estava no acesso ainda, na primeira queda ainda, né? Dentro do período da primeira queda. Eu cheguei por causa do São Miguel. E eu cheguei pé quente, porque não foi no ano do Orgulho de ser Niterói, acho que foi 2014. Sim, 14. Foi do Orgulho de ser Niterói. E a escola, ó... Então, assim... Pô, eu vi que o samba tem muito para ensinar a gente. O samba, ele é fundamental na nossa sociedade, sabe? Eu dizia isso aqui numa missa do seu Antônio, do pai do nosso presidente, para as pessoas de samba que estiveram aqui presentes. Vocês não sabem o quanto vocês ensinam e educam esse país, sabe? O samba deu voz, deu vez. O samba, ele é um espaço assim que é importante para nossa, ele é essencial para o nosso país, sabe? Eu sou meio suspeito de falar, eu acho que a gente tem que ter essa leitura. Hoje, o meu conhecimento religioso, eu procuro ajudar naquilo que é possível, entendeu? E principalmente, esse ano eu não pude estar muito no samba ligado, esse ano eu não pude por causa do trabalho que eu estou fazendo, esse livro, que é um livro imenso e muito sério, sabe? É um trabalho muito sério que eu terminei anteontem, eu estou fazendo agora as correções. A ideia é lançar quando? Não vamos lançar, não. Esse livro aqui é um livro que eu não vou poder lançar, acredite. Uai. É um livro para o Vaticano. Sério, cara? Sério. É um trabalho que eu faço para o Vaticano. Então, não vou lançar esse livro. Vão lançar um livro a partir disso que eu fiz. Mas, Entendi. assim... Mas eu dou dando a base, sabe? Uma pesquisa que eu fiz. Entendi. Mas eu tenho uma grande honra e satisfação de
poder fazer o trabalho que eu fiz esse ano, que eu estou terminando, que eu estou entregando agora, por ocasião, agora terminando a quarentena, eu vou entregar. E para mim foi uma das maiores experiências, maiores honras da minha vida, fazer esse trabalho que eu Padre, fiz. rapidinho, só tem mais 15 minutinhos? Eu tenho. Então foi o seguinte, Antes só, eu preciso ver o Big Brother, né? Que eu quero. Fala pessoal, beleza? Então, a gente estava num papo com o Padre João Cláudio e, bom, o papo tava bom, acabou passando de 1 hora. Aqui no Instagram a gente tem esse limite de tempo, esse limite de 1 hora pra passar a live, né, pra ter esse papo. E o papo tava bom, passamos de 1 hora, acabou que a live foi até cortada. Vou chamar aqui o padre para ele encerrar o assunto e vou acabar pra gente correr lá pra ver o Big Brother, que ele lembrou muito bem. Mas ainda são 10 horas e ainda dá tempo, padre. Ainda dá tempo, são 10 horas ainda. Não, olha só, já que a gente abriu uma outra live, vamos falar um pouquinho dessa ligação com a Viradora, então. O senhor falou que chegou em 2014. Conta como é que o senhor chegou e conta um pouquinho dessa ligação com a escola. Eu cheguei por causa de um sonho que eu tive com São Miguel, por causa da missa de São Miguel, sabe? Eu sempre gostei da Viradouro por ser aqui de Niterói, né? Sempre me encantei com a Viradouro, até porque eu trabalhei ali no Barreto quando era seminarista, eu via a Viradouro, eu torcia para a Viradouro, né? Desde aquele desfile de Dercy Gonçalves, a Viradouro me arrebatou, né? O nosso saudoso Monassa, o pai da nossa querida Suzy, que estava aqui ao vivo, um homem assim que acho que o carnaval deve muito a esse homem, né, como referência, ele é uma referência. E aí, na missa de São Miguel, eu tive um sonho com São Miguel. Foi até antes daquele incêndio. E São Miguel protegia a Viradouro. E São Miguel me pedia para pedir um samba para Viradouro de São Miguel. E me pedia para desfilar. Eu nunca tinha desfilado na vida, eu não sabia. Eu era aquela pessoa que ia para retiro espiritual, sempre fui. Nunca fui envolvido com carnaval. E de repente São Miguel falou assim, eu quero que você vá desfilar. Eu senti ele falando. E comigo, eu preciso entrar com essa escola. E eu falei, mas como assim? Isso de 13 para 14. Eu contei isso para Raquel. E Raquel achou aquela história o máximo, me levou, na época o presidente era o Gustavo. E aí me levou para conversar com o Clarão, eu conversei, eles me convidaram para ir. E eu fui, levei um São Miguel aqui comigo, no peito. E a escola ganhou, né? Caramba! E aí ganhou, cara, ganhou o carnaval, ganhou o acesso. Foi isso que o senhor lembrou, né? O orgulho de ser Niterói, né? Foi isso. Aí ali começou uma história de paixão. No ano seguinte, vamos desfilar de novo, Padre João. Aí desfilamos, aí houve aquela chuva. Eu me lembro, eu e o falecido Marco Jardim, que era Viradouro, e era nosso secretário de segurança, tomando aquela chuva, desfilamos com água na canela, na Sapucaí, e aí a escola desceu injustamente, porque outras desceram depois por muito menos, né? Mas isso aí deixa para lá. Aí, dali em diante, né? Aí veio o nosso presidente Marcelo, ele veio na missa de São Miguel com o pessoal da escola, porque aí eu já estava virando assim, uma pessoa meio pitoresca, porque realmente todo ano, e a escola era primeiro, segundo, segundo, pá, Marcelo entrou, nosso querido Marcelão, e ele, eu acho que esse homem também revolucionou a forma de fazer carnaval, da maneira técnica. Marcelo Calil, pouca gente sabe, ele deu gestão pela primeira vez eu vi um barracão organizado, assim, como uma empresa, trabalhando de uma maneira, isso no grupo de acesso, né? Naquele samba lindo que o Edson fez, aquele enredo maravilhoso, né? Os loucos gênios da criação. Aquilo para mim foi um desfile de grupo especial, e se tivesse num especial, estava lá no sábado. Padre, só um instantinho. Entrou aqui a Camila, minha amiga, ela é porta-bandeira lá do Morro da Casa Verde, Escola de Samba de São Paulo. É padre sim, padre da igreja de São Miguel. E perguntaram se é padre da igreja
Católica Apostólica Romana, sim, da Igreja Romana, Católica Apostólica Romana, né? Respeito ao nosso Papa Francisco. E ele é apaixonado pela vereadora. E de vez em quando trabalha para o Vaticano. Como tá fazendo aí agora, né? Trabalho, não, sério. Não, lá em São Paulo tem um padre, amigo meu, que tem uma escola de samba. O padre Rosalvino. O padre Rosalvino da ordem. Para nós. Sim, ele é da ordem. Eu esqueci Salesiano. agora. Ele é a ordem salesiano. Salesiano. Não, mas ele tem a obra social Dom Bosco de Itaquera. E a Dom Bosco de Itaquera é uma escola de samba que desfila no grupo 2 lá, que é a terceira divisão, que é o grupo que a Camila ganhou com o Morro da Casa Verde. A Camila venceu a escola do padre. Tá errado, Camila. Cara, é impressionante a escola desse padre. Eu queria ter essa capacidade de formar. E esse padre, para mim, ele é um profeta nessa terra do samba e de ter um projeto social, de manter esse projeto, que é importantíssimo. E aí, desculpa interromper, padre, porque quando eu falo do padre Rosalvino, o coração fica cheio. Ele tem essa ordem, ele tem um circo, um teatro, um abrigo para idosos, tudo dentro do mesmo espaço. E uma coisa vai cuidando da outra. E aí ele vai gerando profissões e ensinando funções a partir do soldador. Mas esse é o espírito de Dom Bosco, do fundador dele. Dom Bosco, o fundador dele, trouxe para o Brasil o ensino profissionalizante. Olha, Dom Bosco, não sabia disso. A primeira casa salesiana do Brasil é aqui, em Niterói. Santa Rosa, onde eu nasci. É a primeira casa salesiana. Depois veio o Liceu Coração de Jesus, lá em São Paulo. O Liceu Coração de Jesus, provavelmente o padre veio. O que a gente chama aí de salesianos aí em Niterói é o que? É o colégio? É a escola da ordem. É a escola. Sim. A escola da ordem. E eles têm um oratório com cursos profissionalizantes, aqui também. Não tão interessante, belo como ele. E como outros salesianos também fizeram, né? O Padre Jonas fez a Canção Nova, né? Uma outra pegada, mas também um carisma de Dom Bosco. Sim. O carisma profissionalizante do padre, eu acho que é muito importante essa coisa do samba, de inclusão social. Aí ele começou com um grupo pequeno, ele levou essa galera para desfilar, e aí virou a escola de samba, Dom Bosco ficou... Tá lá, tá brigando para bater no acesso. Um dia essa escola vai chegar longe. Espero que eu tô falando. Vai. Mas vamos... E esse padre já fez história. Ele é uma referência para mim. Né? Legal, aqui no Rio, o Padre Wagner Toledo, que é do Salgueiro, que foi meu formador, que é vigário episcopal aqui do Rio. Ele antes de ser padre, ele é sambista. Eu posso dizer que ele é eu chamo de meu professor. Porque ele foi meu grande professor no mundo do samba. Ele é salgueirense, ele é da diretoria do Salgueiro, Eu não sou o primeiro diretor religioso de escola de samba, né? Tem vários padres, pais de santos, que estão ali nas escolas. Então, assim, porque são lugares de pluralidade religiosa, isso é muito importante hoje em dia, tirar essa intolerância religiosa. Mas, assim, eu tive grandes experiências na Viradouro. Eu desfilei o Alabê de Jerusalém. Maravilhoso. Aquele samba, na história recente da Viradouro. Aliás, um abraço para o Felipe Filósofo, né, o autor desse samba, homem abençoado, nosso querido Felipe Filósofo, e toda a equipe, né, que fez aquele samba. Eles falam que o samba chegou para eles, né? Mas como é que é o Altair Veloso, né, que foi o Alabê, não? Também. Não sei, eu não me lembro. O Felipe eu sei que foi. Foi. Ô, padre, me fala então aí qual desfile da Viradouro que mais marcou o senhor? Foi esse mesmo? Então, quando o Marcelo entrou, a gente colocou o São Miguel dentro dos carros alegóricos. E aí foi quando a gente foi campeão do acesso de novo. Que foi ano... Ai, meu Deus, eu fico meio perdido. Foi ano retrasado. Retrasado. Isso, retrasado. A gente voltou vice com o Paulo Barros, também foi com o São Miguel, e esse ano campeoníssimo, né? Com as ganhadeiras de Itapuã. Olha,
Oi. O Duder Machado que tá falando aí, Boa Páscoa, ele é carnavalesco foi carnavalesco do Rosas de Ouro até esse ano, e agora é carnavalesco da Colorado do Brás. Ano que vem vai fazer um enredo maravilhoso lá sobre Carolina de Jesus. Tá mandando Boa Páscoa pra gente. E a Camila tá contando que em 2017, no Rio de Vila Maria, tinha várias pessoas das paróquias da região desfilando, que foi o ano de Nossa Senhora Aparecida. Que Foi, a Vila o Maria samba é de homenageou Zé Paulo. Nossa Senhora Aparecida. O samba era de Zé Paulo. Maravilhoso. Aliás, é um grande compositor. O samba Ele cantou aqui na missa de São Miguel, o samba. Esse samba é lindo. Ó Senhora da Conceição. Esse aí mesmo. Eu vou passar pro senhor depois. De São Miguel. Eu tenho um vídeo, eu vou passar o vídeo dele para você botar lá pro pessoal da Vila Maria ver. Aqui no Rio, Zé Paulo cantando. Manda que eu mando para ele já. Eu conheço o assessor lá de imprensa, ele publica na página da escola. Pô, assim, é impressionante, foi lindo. Todo mundo ficou emocionado. Esse samba é uma oração, né? O Zé Paulo fala também que esse samba foi dado a ele com Nossa Senhora. Só pro assunto não ficar vazio aqui, a questão do Alabê, Paulo César Feital, Zé Glória, Felipe Filósofo, Maria Preta, Fábio Borges, William, Zé Augusto e Bertolo. O Altair Veloso, na verdade, ele é o compositor da obra, né, Alabê de Jerusalém. A obra, eu estava me confundindo. Que gerou o enredo. Eu acho que teve um ano que ele foi homenageado pela Viradouro. Foi ele. Um ano antes, um ano depois. Não, foi o Luiz Carlos da Vila. Foi o Luiz Carlos da Vila. Foi o ano do especial. Foi, olha, foi o da chuva. Foi o da chuva. Meu primeiro ano de Sapucaí. Foi? Meu primeiro ano de Sapucaí. Foi esse ano. Pô, ali eu já estava no meu segundo ou terceiro ano. O senhor estava no segundo. Porque o 14 o primeiro foi ano aquele... que eu não desfilei nesses anos todos foi esse ano. Mas é por causa de uma... O trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que eu não posso, assim, dizer ainda, mas é um trabalho que é de uma relevância muito grande. Feliz pelo senhor. É de uma importância muito grande, até para o mundo do samba. Isso vai ecoar no mundo do samba. Opa, que legal, hein? Eu digo isso para vocês, assim, com muito carinho, sabe? Vai ecoar ali, vai ecoar lá. E, assim, legal. Uma satisfação muito, muito grande, o Felipe, tá fazendo o trabalho que eu estou fazendo e estou muito feliz por estar contagiado, assim, eu estou muito emocionado. É um trabalho muito emocionante, é um trabalho até de resgate de uma grande injustiçada da história desse país. Opa. E que talvez você seja a última pessoa que você imagina. Quando esse nosso amigo que é carnavalesco falou de Carolina de Jesus, eu me lembrei dessa personagem que eu estou trabalhando sobre e me detendo sobre essa personagem, né? Que pode ser tanto masculino como feminino, tá? A personagem pode ser masculino ou feminino. O senhor tá parecendo o carnavalesco segurando o enredo, sabe? Que não pode revelar o enredo ainda, não tá na hora. É por aí, né? É por aí. Eu acabei cortando o senhor, além do Alabê, qual outro desfile? Ou que o senhor assistiu somente, que o senhor lembra, sei lá, da infância, alguma coisa assim? Da infância eu não tenho dúvidas. Foi Tupiricópolis, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Segunda pessoa que cita esse desfile aqui na minha live, sabia? Você não faz ideia. Outro também que marcou a minha infância foi o desfile da Beija-Flor, de 86, da invenção do futebol. O Ratos e Urubus. Eu chorei com Pamplona, na Manchete, assistindo Ratos e Urubus. Maravilhoso. O desfile Liberdade. Peguei o Ita do Norte, do Salgueiro. Também eu tive o privilégio de assistir. Foi Unidos da Ponte homenageando o Paulo Gracindo. Caprichoso de Pilares, 84, onde o Bumbum Bate-Pundum, da Império Serrano, também assisti. 82. Caramba, cara, que desfiles maravilhosos. Fernando Pinto. Eu tenho assim, uma história com carnaval de assistir. Minha avó era portelense doente, Clara Guerreira, 83, aquele ano, né? Emocionante. Tem muitos carnavais.
os Kizumba de 88, Liberdade, Liberdade, os da Mocidade dos anos 90, aqueles que o Paulinho Mocidade herdou. O meu intérprete favorito, o Igor sabe disso, é seu Ney Viana. É a voz da minha infância, é o meu, assim, eu sei que Jamelão foi o grande mestre dos mestres, mas o seu Ney Viana está ali, do mesmo patamar, quase, do seu Jamelão. Seu Ney Viana, saudoso intérprete da Mocidade. Aliás, foi na quarta-feira, eu tive o prazer de receber o Vander Pires aqui na minha live, e ele falou que ele canta o grito de guerra dele, que é... Como é que é? Alô, povão de Padre Miguel? Não, o grito de guerra do Vander. Ele pegou do Ney Viana. Ele falou que é uma homenagem que ele faz, que é a referência dele para a vida também. Eu me lembro até hoje. Mostrando a minha identidade, só posso falar, eu posso falar a verdade. Isso. É uma coisa assim. Essa gente, porque sou da Mocidade Independente. Aí seu Ney Viana falava: alô, meu povão de Padre Miguel. É isso aí. Opa! Laiá, 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 laiá. Isso aí, exatamente. Então, aí o Vander falou que ele pegou isso por causa que assim, o Ney é uma figura ímpar, né, na Zona Oeste, ali na Padre Miguel, Vila Vintém. Eu não fazia ideia. Era e aí o Vander falou. Outra coisa que o Vander falou aqui também pra gente foi que ele só usa o Alô Povão em Padre Miguel, só quando ele canta na Mocidade. E agora no Vila Maria também ele tem usado lá em São Paulo. Mas aí prossegue aí, Padre. Citando suas referências. O Ney Viana, gente. O Ney Viana, e eu tive o privilégio de conhecer o Igor, que é um grande intérprete igual o pai. Sim. Né? Ele e Lili, um casal assim, que o samba também me presenteou, né? Além do Zé Paulo, que é Zé Paulo é um monstro sagrado, ele criou um estilo que todo mundo hoje faz, tipo Zé Paulo. As pessoas esperam para ver o que Zé Paulo vai aprontar na avenida, né? E assim, eu tive o privilégio de ver o Rico Medeiros, que poucas pessoas falam do Rico Medeiros, né? E tantos outros, o pai da ilha, da União da Ilha, Haroldo, pai do Haroldo Melodia. Seu Haroldo, Quinzinho, e tantos outros, né? O Dominguinhos, gente, pô. Isso aí nem se fala. O que falar de Dominguinhos? Então, assim, são pessoas que o samba, eu aprendi com eles, cara, assim, a amar samba. Neguinho da Beija-Flor, Nego. Pô, a galera, assim, e dessa mais nova, a safra, além do Vander, o Vantuil, né? Não estou nem citando os mais novos, porque eles são até também, tem umas vozes lindas, essa nova galera aí Mas eu falo daquela rapaziada dos anos 80, guerreiros. Sim. Sabe? E te fazer uma pergunta. O samba e a religião, o samba ele ensina alguma coisa que a gente dá pra pegar e trazer pra fé, sabe? Olha, tem alguma coisa ali? Eu tomei tanta pedrada por causa disso, sabe? Eu tenho uma outra visão. Eu acho que, primeiro, Sambódromo ou AMB, para mim, é um grande banco de universidade. Ali são dois momentos em que o Brasil não só samba, mas ele aprende um pouco da nossa história. O samba ali é um banco de universidade. Cada enredo, eu acho tão bonito. Cada enredo. Quando é que você ia descobrir sobre as ganhadeiras de Itapuã? As histórias tão bonitas de Dona Maria. Exatamente. Não, Carolina de Jesus. Sim. Quando é que você ia pensar que o Milton Cunha ia trazer, nos anos 90, Bidu Sayão? O Brasil não sabia quem era Bidu Sayão. Exato. Esse ano a Barroca, a Teresa de Benguela, uma outra que não é falada. Mas não, já foi falada no Rio. Não, já pela sua vereadora. Foi Maxi ou foi Joãozinho? Mas são personagens não falados em escola. A gente não aprende sobre eles. Não. Então eu vejo ali não pode ser olhado. Eu até fui assim, fui chamado de padre de mentira, porque na verdade a ignorância das pessoas é muito grande. A gente tem que entender que aquilo ali é uma apresentação cultural, não é um ato cultual. Sabe, religioso tradicional
tem em todas as religiões. Tem gente que eu conheço que é espírita, que é de Umbanda, que é de Candomblé, e que se sente ofendidíssimo com certos apanhados que o samba faz aos orixás. Tem Sim. gente que é Caxias. Tem. E tem gente também que faz e acha acha desrespeito na Igreja Católica. Só que assim, a nossa cultura, e é aí que as pessoas não entendem, está entranhada de religiosidade. O que eu acho que é importante, eu até falei isso para o Marcos Zanon e para o Marcos e para os nossos carnavalescos da Virador, campeões. Tarcísio. Eu falei para eles, Tarcísio e Marcos. A gente tem que promover a união das religiões dentro do espaço do carnaval. Eu sou contra o sincretismo, porque o sincretismo é a mistura. E quando a gente mistura uma coisa, a gente não é nem uma coisa nem outra. A gente tem que aprender a lidar com o diferente, sabe? Com as diferenças. A gente não sabe lidar com a diferença, sabe? E assim, eu vejo particularmente que o samba é oportunidade, porque o samba ele é tolerante. E o samba, ele sabe, e eu nunca vi tantas belas homenagens, como, por exemplo, a Viradouro fez ao Círio de Nazaré, que era um samba reeditado da Estácio de Sá. Aquela homenagem a São Jorge. Eu não concordo com o sincretismo, com a mistura. Eu acho que tem que mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O brasileiro não pode ter uma mistura de religião. Apesar dele ser assim. Não tem nem como não dizer que o brasileiro ele mistura mesmo. Mas assim, eu tento fazer a minha campanha de mostrar que existe essa diferença. Agora, é importante entender, no meu entendimento, que a gente está num processo onde a sociedade está mais tolerante, inclusive para os religiosos estarem no meio do carnaval. E às vezes tem um ou outro que quer fazer uma lacração política, uma conscientização, e acaba distorcendo e fazendo com que se acirrem os ânimos contra a religiosidade. E a gente tem que trabalhar. Eu sei que é importantíssimo você usar o samba como instrumento político, assim, não sou contra, não. Mas temos uma medida de sabermos que a gente precisa primeiro acostumar. Dá uma travadinha, já o padre volta. Essa travada é tradicional. Quem está acompanhando aqui todo dia já sabe que sempre dá uma travadinha assim. Voltou. O samba não é anarquia, muito pelo contrário. Samba, Sapucaí é uma coisa muito séria. Então, e a gente está vendo isso agora, nessa questão do Covid. Algumas escolas aqui do Rio tiveram a iniciativa, inclusive a Viradouro, de fazer as máscaras, ajudar na confecção de máscaras. Então, assim, é muito importante que haja esse diálogo, que haja essa abertura. Tem muitos padres que ajudam as escolas de samba, mas às vezes se sentem prejudicados por um segmento mais radical. Sabe? Uma intolerância, achar que é do diabo. Eu acho que o que é do diabo é ignorância, é intolerância. Isso para mim é mais diabólico, é o farisaísmo. Sabe? O samba do Leandro foi muito interessante, porque eu acho que o Jesus ele estaria no meio das pessoas, né? Desrespeito não existe só no samba, não. Existe até dentro das nossas igrejas. Existe em todos os lugares. Então, assim, a gente tem que entender que é importante. Tem muito católico dentro do samba, né, Felipe? Tem muito católico, tem muito católico que precisa de uma orientação. Esse ano mesmo, os carnavalistas, ano passado, desculpa, me chamaram, me pediram uma orientação. Sabe, nós temos aqui a Arquidiocese do Rio, porque como é no Sambódromo, então a Arquidiocese tem uma comissão de carnaval, cultural, que analisa, que ajuda, e a própria gestão lá da nossa escola, do Marcelinho, do Marcelo, me pediram na época para dar uma ajuda, uma orientação,
uma conversa com os carnavalescos, eu expliquei um pouco isso para eles, e acho que deu certo, né? Funcionou, né? Porque a gente tem que ter essa justa pitada, sabe? O Padre Wagner mesmo ajudou naquele lindo enredo sobre São Jorge, da Estácio, entendeu? Eu acho que é importante mostrar que o povo é religioso, entendeu? E mostrar pedagogicamente, culturalmente. Esse ano mesmo, né? Um pouquinho de mim esteve ali na avenida, né? Apesar de não estar lá. Não só na Viradouro, mas assim, um ou outro me pediu uma orientação, uma ajuda. E isso é importante, a gente está aberto para essa comunidade do samba, para essa família do samba, e ajudar, assessorar, entendeu? E faço com o maior carinho, com o maior amor, porque acho que temos que nos unir e ser essa união. Né? Bom. Eu acho que isso é Padre, muito importante. Olha, eu vou te agradecer. Vou te agradecer o papo de hoje. São 10h30, vai começar o Big Brother. Então a gente vai encerrar aqui a conversa. O senhor, né, já correu para assistir. É Babu, Padre? Time Babu, o senhor ou não? Eu gosto. Eu tô torcendo para ele. Pô, é o único homem. Eu sei que as mulheres gostam da Thelma, que é do samba. Thelminha é do samba. Mocidade Alegre. Da Mocidade Alegre. Ela estava cantando numa prova desses dias aí. Eu estava aqui trabalhando de madrugada. Minha mãe assiste mais que eu. E ela vê o pay-per-view. E ela estava cantando os sambas da Mocidade Alegre. Estava, assim, cantando bastante. Eu fui vendo os sambas. Sambista, ela fez toda uma festa temática para ela de samba. Sim, quando ela foi dele. Gosto também dela, acho legal, entendeu? Eu não tenho assim, eu não sou um torcedor. Eu aprendi a ver o Big Brother nessa edição, só. A quarentena está ajudando a gente a descobrir o Big Brother. Eu acho que a gente está num grande Big Brother agora, né? Também, confinado. Daqui a pouco vai aparecer o Thiago Leifert na televisão e vai falar: e aí, gente, pode vir pra fora. Pode ser. Padre, olha, muito obrigado de coração, obrigado por ter aceitado esse papo. Uma feliz Páscoa para você, pra sua família. Tá? Uma feliz Páscoa para todo mundo que está aí nessa live, que participou. Teve mais cedo aí também com a gente. O pessoal tá dando um beijo pra Dona Terezinha, hein? É o Eloy, seminarista, que trabalhou aqui comigo. Ô, Eloy, um abraço, hein? Um abraço, gente. Olha que satisfação. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Travou. Não, eu tô ouvindo. Travou. Tô ouvindo. Voltou, travou. Voltou, travou. Eu tô ouvindo. Pode falar. Ó, fica com Deus, tá, gente? Foi um prazer, foi uma satisfação. Felipe, obrigado por participar, assim, dessa live. Eu nunca tinha participado de uma live na vida. É a primeira vez, assim, sério. Obrigado. É legal, cara. Vez. É muito legal, é legal. Oi, se deixar, a gente vai ficar aqui até meia-noite batendo papo. Pode deixar. Um café. Pois é. Então, é legal para aproximar. Eu tô fazendo todo dia aqui um papo com alguém. Amanhã tem um professor meu de história. Não, tá picotando demais. Tá picotando? Eu não tô conseguindo ouvir. Tá. Então, olha só, eu vou tirar o senhor aqui do vídeo. Eu vou tirar o senhor do... Vou tirar o senhor do vídeo. Ó, fiquem com Deus, tá? Então, eu já desligo daqui. Valeu. Foi. Beijão, padre. Obrigado, hein? Ó, amanhã, pessoal, tava travando lá, tirei o padre aqui. Amanhã a gente vai ter o meu professor de história do ensino médio, Cadu Manhães. Cara, vale muito a pena ver. Ele agora é stand-up, velho. Sabe o que aconteceu? Aqui no Rio teve uma baita crise no estado. O pessoal ficou sem receber. A Faitec quase fechou. E aí meu professor ficou quase um ano até normalizar o salário. Sabe o que ele fez? Virou stand-up comedy. Tá fazendo apresentação por todo o país, já foi para São Paulo, não sei se foi para Belo Horizonte. E aí o cara agora está escrevendo um livro, que o título do livro era para ser um livro de autoajuda. E a gente vai falar sobre isso amanhã, como é que ele se reinventou na carreira. Isso aí eu acho que pode ser um papo interessante para muita gente que está passando um momento de dificuldade financeira, não sabe o que vai ser o amanhã depois dessa pandemia. E aí, de repente, ter um papo com alguém que já se reinventou em uma outra crise, pode ajudar você a se reinventar nessa. Valeu, gente. Um abração. Opa, me segue aí, Renato. Me segue aí. Apesar do... Foi você que zoou do Vasco, né, cara? Pois é, o padre caiu de novo, tá vendo? Vai cair mais uma vez, já cai igual o Vasco. Então, gente, me segue aí que todo dia tem uma live legal. Pra quem é do Carnaval, terça-feira tem o Flávio Campelo, carnavalesco da Tom Maior. A gente vai falar sobre o enredo novo da Tom Maior para 2021. Na quarta tem Luana Bandeira. Ela é assistente de palco do Caldeirão do Hulk. Já foi minha modelo em alguns ensaios.
tá grávida nesse meio de pandemia, a gente vai falar sobre isso também, vai ser bem legal o papo. Quinta-feira, Milton Cunha, não percam, quinta-feira vai bombar. Milton Cunha aqui na live comigo pra gente falar sobre a carreira dele, sobre ele, o trabalho dele na Globo, sobre os vídeos motivacionais que ele faz, vamos falar sobre tudo. E sexta-feira, fechando a semana, Leonardo Bessa, ex-intérprete do Salgueiro, da São Clemente, tá lá na Tucuruvi, lá em São Paulo, cantou na Renascer aqui no Rio. Vamos fazer uma roda de samba aqui virtual, ouvir um sambinha, relembrar os sambas clássicos, João Pedina, ele vai cantando, igual a gente fez semana passada com o Vander Pires, com o Igor Sorriso. Valeu? Todo dia tem uma live de segunda a sexta pra vocês às 9 da noite. Beijo do gordo, vamos ver Big Brother. Tchau, tchau.